Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de entrevistas de todas as sextas-feiras, o Vejam Só Entrevista. Durante a semana você ficou aí com o Zeca, né, e os debates do Vejam Só. E às sextas-feiras a gente tem um refresco com uma entrevista que possa nos acrescentar informação relevante para a nossa fé. E hoje vamos tratar do inimigo da fé, o diabo, Satanás, o canhoto, o cão, né, o fedido, o chifrudo, e não faltam nomes e apelidos, cada um mais degradante do que o outro, para aquela figura enigmática sobre a qual poucos sabemos. Por exemplo, o que é que nós podemos afirmar com absoluta convicção e certeza a respeito da origem do diabo? Pois é. Para tratar disso e de temas correlatos, trouxemos o único autor evangélico que eu conheço que escreveu um manual de feitiçaria, o pastor Carlos Augusto Vailate, meu amigo pessoal. Paz e graça, pastor, tudo bem? Paz e graça, Heber, manual de demonologia, eu sei que você brinca. Paz e graça a todos os queridos telespectadores aqui do Vejam Só. É uma alegria, uma honra, um prazer poder revê-lo, Heber. E é um prazer poder estar aqui novamente para tratar de assuntos relacionados à demonologia, porque, afinal de contas, é também um tema bíblico. Então, a pessoa de Satanás, dos demônios, estão presentes nas Escrituras e, como Paulo nos orienta, nós devemos estar atentos e estudarmos todo o conselho de Deus. E a demonologia faz parte também desse assunto. E obrigado pelo convite mais uma vez. É um privilégio recebê-lo, professor, né? Pastor. Você é doutor já, né? Doutor em estudos judaicos, com concentração em estudos da Bíblia hebraica pela USP. Olha lá, parabéns pela conquista. A graça de Deus. Onde fica a Igreja Evangélica Jaboque? Ela fica na rua Suzana, número 119, no Jardim Independência, São Paulo, a 1 minutinho ali do Hospital da Vila Alpina. E é uma travessa ali da rua Luiz Inácio de Anhaia Melo. Os nossos cultos, se você me permite, são às quartas-feiras, às 8 horas. Estamos estudando já há um bom tempo a Epístola aos Coríntios, primeira, agora vamos para a segunda. Nos primeiros sábados de cada mês começaremos a ter os nossos cultos de jovens. Temos a escola dominical todos os domingos às 17 horas, o culto emenda às 18, à exceção do último domingo de cada mês, quando temos a ceia do Senhor às 10 horas da manhã e emendamos depois com o almoço para termos um momento de confraternização, de comunhão com os irmãos. E todas as pessoas que moram ali nas vizinhanças são mais do que bem-vindas a estarem conosco num desses cultos. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Heber. A gente vai para a matéria de abertura e, em seguida, voltamos com essa entrevista imperdível no Vejam Só. A Bíblia não fornece informações diretas sobre a origem do diabo. Tudo o que sabemos é que Deus é o único criador de todas as coisas. Isso significa que o diabo é uma criatura de Deus. Também não há detalhes sobre como e quando aconteceu a queda de Satanás. O fato de a Bíblia não explicar a origem do diabo está relacionado ao fato de que ela não descreve detalhadamente a criação dos seres celestiais. Eles foram criados por Deus, mas as Escrituras não esclarecem quando isso exatamente ocorreu. A Bíblia diz que Deus é santo e justo e dele não pode provir o mal moral. Portanto, isso significa que, apesar de a Bíblia não relatar a origem do diabo, ela nos indica claramente que Deus não o criou mal. Logo, a melhor interpretação é a de que o diabo foi criado por Deus como uma criatura boa, assim como os demais anjos. Sendo um ser racional, ele recebeu de Deus a capacidade de tomar decisões morais e ser responsável por elas. A informação bíblica mais clara acerca da queda de Satanás foi dada pelo apóstolo Paulo. Ele simplesmente informa que Satanás caiu por causa de seu orgulho. Mas o apóstolo não desenvolve essa ideia e nem explica sua afirmação.
Hoje vamos conversar sobre a origem de Satanás e aquilo que podemos afirmar sobre o assunto, que é tão obscuro, mas obviamente levanta sempre muita curiosidade. O Vejam Só está apenas começando. Muito bem, eu já vou pôr a enquete no ar, porque eu vivo esquecendo dela e depois a Angélica fica brigando comigo aqui no meu ouvido. Então já vamos pôr direto, assim não tem problema, né? Vamos lá, Angélica. Em sua opinião, os textos de Isaías 14 e Ezequiel 28 se referem à queda que dá origem a Satanás? Sim ou não? Né? Ao final dessa edição, a gente vê o resultado parcial da nossa pesquisa de hoje. Conosco, o pastor Carlos Augusto Vailate. Eu falei que ele era o único autor evangélico que eu conheço a escrever um manual de feitiçaria. Ele disse que não escreveu. Então você vai julgar por você mesmo. O que é este livro? Manual de Demonologia, bem grandão, ó, né? Se é um manual de demonologia, é um manual de feitiçaria. Não é não? Não é. Essa obra, Heber, ela foi publicada em 2011, portanto já está completando aí 11 anos. Foi seu primeiro livro? Foi meu primeiro livro, perfeito. O primeiro livro que foi resultado da minha dissertação de mestrado, depois veio a Expiação Ilimitada, As 10 Pragas da Abertura do Mar, o comentário de Jonas, o comentário de Abacuque. Tem 3 obras que eu coescrevi em autoria com outros colegas aí, irmãos, autores, e tem algumas outras aí, talvez coletâneas de artigos que escrevi que vou, eventualmente, no futuro, não sei se um pouco mais próximo ou distante, condensar em outras 3 obras também. Deverão vir à frente. Mas quanto ao manual de demonologia, ele, ao contrário, talvez, do que a capa ou o título sugira, e como você sempre brinca sobre o manual de feitiçaria, ele não tem uma perspectiva, por exemplo, mística, não ensina, por exemplo, a fazer nada do gênero. É uma obra... Só faltava também, né? É uma obra acadêmica, né? Onde eu trabalho, por exemplo, citando nomes de Satanás no contexto do Antigo Testamento, no texto hebraico, na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Trabalho a figura de Jesus como exorcista, comparando com outros exorcistas de contextos pagãos. E, claro, apontando para a supremacia de Jesus enquanto o exorcista mor por excelência a partir do texto bíblico. Apresento a minha tradução da perícope de Marcos 5, 1-20, que fala sobre o endemoniado Gerazeno. Eu a traduzo do grego para o português e comento versículo por versículo. E trabalho também questões históricas e hermenêuticas sobre como Marcos 5, 1-20 tem sido interpretado por vários estudiosos. Então, o resultado disso, em termos gerais, é este manual de demonologia, que não é uma obra de feitiçaria, mas é uma obra acadêmica, obviamente, evidentemente, brincadeiras à parte. Bom, já que o irmão é versado, e muito bem versado, na literatura hebraica, é verdade que tem um livro apócrifo que ensina a fazer feitiço? Temos, sem dúvida. O livro de 1 Enoque, por exemplo, ele vai trabalhar isso, entre outros textos, e ele dirá, por exemplo, que magias, feitiçarias e males, de forma geral, são realizados por demônios, inclusive associando estes seres aos enigmáticos e controvertidos filhos de Deus, os Bnei HaElohim, em hebraico, citados em Gênesis 6, versículos 1-4, que, imagino eu, desconfio eu, que em razão do tema, voltarão a ser citados em algum momento ao longo da nossa fala. Não tenho a menor dúvida. Agora, entre os livros apócrifos, ou considerados apócrifos, que fazem parte da Bíblia católica, tem algum livro que fala disso? Não tem um que ensina a quebrar a maldição lá do casamento? Lá? Tem um livro interessante, que é o livro de Tobias, que está presente na Bíblia católica, né? Então, se as pessoas que eventualmente se interessarem por esse assunto, poderão consultar essa história curiosa que aparece ali na Bíblia de Jerusalém e, por exemplo, na Tebe, que é a tradução ecumênica da Bíblia. Então, temos um caso ali em que um personagem chamado Tobias, que dá nome ao próprio livro de Tobias, que é um livro apócrifo, nós cristãos, protestantes, evangélicos, não temos na nossa Bíblia, portanto, não adianta procurar, porque Tobias não estará lá, é importante informar. E, então,
Tobias, ele afugenta o demônio por meio de fígado, né? Fígado ali, peixe e assim por diante. Então, o cheiro, a fumaça de peixe, de fígado, acabam afugentando o demônio. Então, é uma perspectiva, evidentemente, muito mística, sincrética, pagã, animista, típica de contextos paralelos às Escrituras, sobretudo no período interbíblico ou intertestamentário. Muito bom. Agora, você disse que esse manual de demonologia, né, segunda edição revista, você mudou alguma coisa? Teve algumas questões ali de formato que a editora aí mexeu, mas é substancialmente o mesmo texto, né? Apenas algumas correções e assim por diante, mas é uma obra que está aí com cerca de 500 páginas, 491. A outra edição, primeira, tinha 494, então houve uma condensação na questão da diagramação, enfim, questões estilísticas e assim por diante. Não, porque eu acho que eu tenho a primeira edição, né? Então, Isso, quero perfeito. saber se eu estou desatualizado. Pastor, por que o senhor escreveu esse livro? Bom, eu escrevi primeiro porque, claro, envolveu a minha dissertação de mestrado, né, quando eu a fiz ali no Seminário Teológico Servo de Cristo, onde hoje também tenho o prazer de dar aula. E o tema, eu devo ter dito isso em alguns programas, entrevistas ou debates, que o tema do mal em termos gerais, o assunto mal, quer envolva diabo, demônios, ou mal no sentido de teodiceia, né? Mal natural, mal moral, se Deus ele é bondoso, amoroso, todo-poderoso, porque existem tantos males, catástrofes e tragédias no mundo. Então, esse tipo de temática, além da temática ou temáticas bíblicas em geral, sempre me fascinaram. Então, eu entendo, né, Heber, que o tema do mal, em termos gerais, ele é um tema fascinante, ele é um tema atraente em termos intelectivos, em termos de conhecimento, né, sobretudo no nosso contexto, diríamos que tupiniquim, aquela coisa que, o mistério, né, aquela curiosidade pelo elemento misterioso, pelo mal, né? Essa figura do diabo, será que ela é meramente folclórica, não é? Tempos atrás, por exemplo, o Datafolha ele fez uma pesquisa, isso já há alguns anos, né, onde, segundo ela, 97% da população brasileira dizia que acreditava em Deus e 75% acreditava no diabo. Então, tinham ali uns 10% que tinham algumas dúvidas, 15% que não tinham como ter total certeza, mas, interessantemente, no nosso contexto bem plural, místico, sincrético brasileiro, as pessoas percebamos que, em geral, creem bastante no diabo, na figura do diabo, que é bíblica, diga-se de passagem, e o diabo é um ser real. E, curiosamente, essa pesquisa também dizia que, à medida em que a escolaridade das pessoas aumentava, essa crença no diabo diminuía. Você vê que interessante? Então, a ideia de que o diabo, os demônios, o mal, dentro dessa perspectiva bíblica, ele tem nuances um tanto quanto folclóricas, né, mágicas, ou por exemplo, um personagem que é fruto de uma crendice de pessoas, digamos que retrógradas, atrasadas, assim por diante, o que não é verdade, visto que o diabo, como talvez falaremos ao longo desse bate-papo, é uma pessoa real. Ele e os demônios é o nosso inimigo, como você muito bem assim colocou, um dos nossos inimigos, junto com a carne, com o diabo, citando aqui um dos livros, um dos títulos do doutor de saudosa memória Russell Shedd, e é verdade, então é um dos inimigos da nossa alma, e portanto conhecê-lo, como Paulo diz, em 2 Coríntios 2,11, ele diz, nós não ignoramos os seus ardis. A palavra ardis ali, em grego, é noemata, que quer dizer, não ignoramos os seus pensamentos, as suas tramas, os seus desígnios, as suas estratégias. Então, olha o que Paulo diz, nós não ignoramos os planos do diabo, que é o que aparece no texto grego. Portanto, esta declaração paulina, entre tantas outras razões, nos mostram que estudarmos sobre o assunto demonologia faz parte da fé cristã. Claro que não supervalorizarmos esse tema como muitos fazem, mas também não subestimá-lo. Então, é por aí que eu caminharia. Tem uma novidade aí que eu não sei se você está a par. A gravação do Vejam Só a Entrevista é transmitida em tempo real pelo Instagram.
Então, se você tiver alguma pergunta, está assistindo pelo Instagram e tiver alguma pergunta para fazer para o Dr. Vailate, é só mandar para nós pelo Instagram que a gente faz a pergunta aqui, tá bom? Tá aí o endereço, @programa Vejam Só, né, no Instagram. Agora, pastor, temos logo de saída uma pergunta muito incômoda, né? Sim. Quando a gente lê as escrituras do jeito que elas estão na nossa Bíblia, sim, a gente fica meio assim surpreso. Por quê? O diabo aparece logo de cara no capítulo número 3 da Bíblia, terceiro capítulo da Bíblia, na forma da serpente, né? Ele não é chamado de diabo, mas lá em Apocalipse a gente vai aprender que aquela serpente era o diabo. Então tá bom. Então o diabo aparece no capítulo 3. Depois, na história bíblica, tirando o livro de Jó, ele só vai aparecer em Crônicas, que é um livro escrito após o exílio. E Zacarias 3 também. Não, então, mas Zacarias veio depois de Crônicas. Sim, eu quero dizer Zacarias e Crônicas são pós-exílicos. Jó é um problema. Então, por que o diabo some? Então, é uma ótima pergunta. Só me permita, de repente, comentar a referência a Gênesis 3. Como o irmão muito corretamente pontuou, em Gênesis, em si, o diabo não está presente. É apenas a partir de uma leitura posterior, ao longo do desenvolvimento, formação e conclusão do cânon, milhares de anos, quer dizer, desde o evento histórico, não a escrita de Gênesis, mas do evento histórico de Gênesis 3, sem dúvida, Gênesis capítulos 1 e 11 deve ter transcorrido ali muito, mas muito tempo. Então, de fato, o Satanás ele só aparece 3 vezes no Antigo Testamento. Em Jó capítulos 1 e 2, onde a expressão hebraica Ha-Satã aparece 14 vezes, juntamente com seu equivalente grego da Septuaginta Rodiabolos. Depois, uma vez no texto de Crônicas, que o irmão citou, 1 Crônicas 21, e uma vez em Zacarias, no capítulo 3. Então, de fato, Satanás, ele é uma personagem escassa nas páginas veterotestamentárias. Eu trabalho algumas hipóteses nesse manual de demonologia para tentar aí explicar o porquê disso. Uma das percepções que eu tenho é que esta ausência do diabo, pelo menos da nomenclatura Satanás, ao longo de boa parte da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento, se dá ao forte tom monoteísta presente no Antigo Testamento. É importante lembrarmos que o Antigo Testamento ele foi escrito por e para judeus. E os judeus são, na raiz da sua fé, monoteístas. Então, eles desconhecem um poder que, digamos, seja rival a Deus. Então, como existe um único Deus, daí a ideia de todas as coisas serem retratadas como sendo oriundas dele. Então, aí você vai ter textos como Isaías 45:7, o Senhor faz a paz e cria o mal, ele faz todas as coisas, o Senhor abriu e fechou a madre ali, Diana, e tantas outras coisas. E não é que o Senhor, todas as coisas não ocorram com o envolvimento de Deus. Isso é bíblico e é verdade. A questão é que a nossa compreensão, por exemplo, de permissão divina, ela vai se desenvolvendo, digamos que um tanto quanto escassamente ao longo do Antigo Testamento. Então, existem autores como Robert Shishon Jr., que é um biblista, um estudioso do Antigo Testamento, que ele vai dizer que muitos dos eventos nos quais Deus é retratado como causador direto de determinados eventos, pode ser que Deus esteja agindo indiretamente no sentido de permitir, por exemplo, ao diabo, aos demônios, aos espíritos malignos e, por que não dizer, ao homem, que realizem, por exemplo, tais eventos malignos. Então, não é uma causação direta e imediata de Deus, mas mediata, no sentido de que ele o faz mediado por uma série de agentes, dentre eles o diabo. Então, por exemplo, isso é visto claramente onde? Em Jó. Não é Deus quem causa diretamente a perda dos 11.500 animais de Jó, dos 7 filhos, 3 filhas e a sua saúde. É o diabo quem provoca tudo isso sob a permissão e sob a autorização
de Deus. Então, nós não temos uma demonologia desenvolvida plenamente nas páginas do Antigo Testamento devido a esse forte tom monoteísta. Existe um único Deus. Então, o bem e o mal vêm dele. As benesses, as maldições, as pragas, tudo vem dele, em razão de não haver essa bipolaridade, essa dicotomia que ocorrerá, por exemplo, no contexto da religião persa. Né? Depois com Zoroastro ou Zaratustra. Zaratustra é o nome persa, Zoroastro o nome como os gregos chamavam Zaratustra. Então, ali você vai ter a figura de Ahura Mazda, que é, por exemplo, o deus do bem, e Arimã, que seria o deus do mal, ou o diabo persa, que muitos entendem que dará origem ao diabo de Jó, de Crônicas e de Zacarias, porque isso é o contexto do 7º, 6º séculos antes de Cristo, o que eu não concordo, mas talvez essa influência iraniana naquele contexto tenha ajudado a fomentar essa percepção de que existe um inimigo de Deus e dos homens, inimigo com grandes aspas, visto que Deus não conhece rivais, este inimigo chamado Satã. Então, aliás, a palavra Satanás significa o quê? A raiz Satã, que aparece ali 27 vezes no Antigo Testamento e 36 vezes no Novo, tem um sentido de adversário, inimigo. A raiz verbal é aquele que se opõe a ou contra a. Ele é, de fato, um adversário. Essa é a ideia. Aliás, é um livro lá da Vida Nova com esse nome, né? Verdade, o verdade. adversário. É verdade. Agora, então, a pergunta, só para o senhor concluir esse pensamento Sim. Da peculiaridade da fé hebraica, né? Por que não ter um Deus do mal? Então, essa pergunta é interessante e me permite entrar no tema em si da nossa fala, né? Ou seja, o que nós sabemos com certeza sobre a origem de Satanás. Existem algumas hipóteses, né? Eu vou trabalhar algumas teorias, bem brevemente, e que vai entrar na sua pergunta, na resposta à sua pergunta. Fique à vontade. A primeira teoria é a teoria chamada criacionista, já é a resposta à sua pergunta. Então, na Mishnah, onde você tem a consolidação escrita da tradição oral judaica, um documento de meados até o final do 2º século da nossa era, a Mishnah, num dos seus tratados, no Tratado Avot, vai dizer que, por exemplo, alguns judeus criam que os espíritos malignos, os demônios, o que evidentemente inclui Satanás, ele é um dos demônios, ele foi criado no 6º dia da criação, na véspera do Shabá. Então, essa perspectiva criacionista. Então, os demônios foram criados como demônios, por exemplo, por Deus. Uma outra teoria é aquela que eu denomino teoria flaviana, que vem de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, importante historiador judeu ali contemporâneo de Paulo, de Pedro, ali no contexto neotestamentário, né? Flávio Joséfo vive entre 37 a 100 depois de Cristo. E Flávio Joséfo vai dizer que os demônios são as almas das pessoas más falecidas. As almas ou espíritos das pessoas más falecidas, que são elas que possuem os corpos das pessoas vivas, né? Ou a mente e tudo. Isso já aparece no texto de Flávio Joséfo. Uma outra perspectiva que citamos bem brevemente é a perspectiva enoquiana, que leva esse nome porque aparece no texto de 1º Enoque, capítulo 19, versículo 1, que dirá, eu disse que nós voltaríamos a esse assunto, envolve os filhos de Deus de Gênesis 6. Então, eles são ali os demônios. A origem dos demônios se dá com os filhos de Deus ali de Gênesis 6. Outra perspectiva, justiniana, porque vem de Justino de Roma, na sua obra Segunda Apologia, no livro 5, Justino, ele vai dizer ali, é uma versão, é uma teoria modificada dessa enoquiana. Justiniano vai dizer que os demônios são resultantes do relacionamento entre os filhos de Deus e as mulheres. O resultado, a prole, são os demônios. E a perspectiva que eu entendo ser bíblica, a quinta, portanto, olha só quantas visões nós temos, pelo menos. A quinta é que os demônios são anjos caídos. Eu deduzo isso a partir de textos como Mateus 25, 41, que cita o diabo e os seus anjos, Apocalipse 12, 7, o dragão e os seus anjos, uma referência ao próprio diabo, e mais
de forma mais incisiva e talvez clara, 2 Pedro 2,4 e Judas 6, que fala sobre o pecado dos anjos. Os anjos que pecaram, portanto, que seriam demônios. Respondendo à pergunta tema aqui, qual a origem de Satanás nesse contexto, né? Embora envolva outras coisas que eu não citei aqui, mas os demônios, incluindo o Satanás, o diabo, que é um demônio, a sua origem envolve o fato de ter sido antes um anjo bom, que ao cair se torna um anjo mau. Só que os anjos caídos a partir da queda, a Bíblia curiosamente não os chama, via de regra, assim. Você não vê Jesus expulsando, sai dele, anjo caído, né? Ou os apóstolos. Então, são demônios, os anjos caídos são demônios. O que distingue um anjo bom, Gabriel, por exemplo, Miguel, entre outros anjos citados na tradição judaica, Rafael, Amriel e assim por diante, o que distingue anjos bons de anjos maus, os demônios? O caráter. O Salomão Simionovic, ele acabou de fazer essa pergunta que você respondeu. Se possível, uma explicação sobre demônios. São anjos caídos? Isso. Na sua opinião, são? É isso aí, Salomão. Na minha perspectiva, eu acho que essa é a leitura tradicional que os cristãos evangélicos têm. Os demônios são anjos caídos. Mas pelo que o irmão expôs, essa concepção veio depois de Justino. É bem mais recente. A ideia de anjos caídos? Então, ela, de certa forma, ela aparece ali, claro, ela aparece no texto de Enoque, mais ou menos, né? Mas com Justino de Roma, sim. O Justino de Roma é primeiro século. É quase que ali um contexto contemporâneo ao Novo Testamento. Então, mas se a gente pensar no que os apóstolos criam, porque eles lidaram direto com o demônio, né? Perfeito. Com os demônios, né? Perfeito. Lá, quando eles voltam na missão dos 70, ficam todos enebriados e tal. Eles criam que os demônios eram almas humanas. Não? Não. A meu ver, anjos caídos também. Tem um texto, curiosamente, das cartas pastorais, as epístolas pastorais, que talvez, né, olha o que eu vou afirmar agora, que é uma questão interessante e complexa, mas eu entendo, Weber, que a Bíblia tem a ver com o tema ora discutido aqui por nós, né? A Bíblia em nenhum momento fala de forma clara, inequívoca e acima de qualquer dúvida sobre a origem de Satanás, a origem de fato, aquele momento do antes e depois, aquela foto, digamos, do antes e depois. Ele era um anjo bom e se tornou num anjo mau ou num demônio. Quando que isso ocorreu e que texto bíblico descreve isso? Nós não temos esta informação. Talvez o que mais se aproxime disso tem a ver com a enquete, eu vou chegar lá daqui a pouco, mas talvez o texto que curiosamente mais se aproxime disso não é Isaías 14 e Ezequiel 28, ao contrário do que o senso comum evangélico entende, mas talvez seja 1 Timóteo 3,6. Porque justamente nas prerrogativas do bispo, aquele que deseja o episcopado, em 1 Timóteo 3,6, Paulo fala uma coisa muito interessante, que tem a ver com o nosso tema. Ele diz que aquele que almeja o encargo de bispo não deve ser neófito, novo convertido, deve ser uma pessoa mais madura, tal, na fé. Para quê? Para que na eventualidade de se ensoberbecer, não caia na condenação do diabo. Então, cair na condenação do diabo tem sido entendido de duas formas pelos exegetas, né? A cair na condenação do diabo significa que o diabo vai condená-lo por ele ser neófito, não cuida bem da igreja de Deus, ele é acusador dos irmãos, tá vendo, esse neófito e tal. Ou a condenação do diabo no sentido de que o diabo foi condenado quando era um anjo bom, se tornou um mal, por quê? Por causa da soberba que veio ao seu coração. Então, esta segunda explicação talvez seja o que nós temos de mais próximo de algo claro, que não é claro, porque a gente já percebeu que tem duas interpretações, sobre a queda original de Satanás. Então, ele seria um anjo bom, e Deus criou, claro, toda a sua criação boa, tudo que Deus viu no início que ele criara, o hebraico diz que era Tov Meod, era muito bom, o que inclui os anjos, mas ele, por mau uso da sua liberdade, nós estamos evidentemente teologizando, a Bíblia não entra em todos esses detalhes, é evidente, mas por mau uso da sua liberdade,
ele, portanto, se ensoberbece, de acordo com a possibilidade interpretativa de 1 Timóteo 3,6, e cai. E aí, nesse ínterim, ou uma série de demônios caem juntamente com ele, ou existem estudiosos que defendem a possibilidade de uma segunda queda angelical. Salvo engano, o Dr. Russell Shedd defendia essa perspectiva, que é essa possibilidade, pelo menos, de perspectiva, que envolveria Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. É por causa da Epístola de Pedro, né? Perfeito. Quando ele escreveu o 1 Pedro, eu estava trabalhando com ele. Perfeito. E ele falou exatamente isso. É isso. Enfim, a gente vai abordar tudo isso também. Os cristãos, você falou que os judeus abominam a ideia de politeísta, né? Então, não temos um Deus do mal, porque existe um único Deus e acabou. Perfeito. Né? Aliás, eles têm resistência a aceitar Jesus como Deus justamente por causa disso. Perfeito. Então Satanás é uma criação de Deus. Certo. Para essa ala da tradição judaica sedimentada, por exemplo, na Mishnah. Não são todos os judeus que vão crer assim, mas muitos deles creem, porque nós temos tanto... Mesmo com a evidência do muito bom, lá que você falou em hebraico? No final de Gênesis capítulo 1, Deus viu tudo quanto ele criara que era Tov Meod, era muito bom. Gênesis 1:31, no finalzinho da criação. Então, isso inclui os anjos. Sim. Então por que a Mishnah vai dizer depois? Então, aí é que está. Mas aí a Mishnah, ela é aquela coisa, ela não se vale só na Bíblia, ela tem a tradição judaica, né? Então, a tradição fala mais alto muitas vezes do que a Bíblia. Mas me permita ser sincero e dando uma cutucada no nosso quintal gospel, evangelical, tupiniquim, nós às vezes criticamos judeus porque eles usam muito a tradição, criticamos católicos porque usam muito a tradição, mas nós cristãos protestantes evangélicos fazemos a mesmíssima coisa, se não pior. Né? Fazemos a mesma coisa. Um exemplo disso, já entrando nesse assunto que, se você assim me permite, de Isaías 14 e Ezequiel 28, que são textos em que a figura do diabo, de Satanás, não aparece, aliás, o termo hebraico Satã, não aparece uma única vez em todos os capítulos de Isaías e de Ezequiel. Não tem nenhum vestígio dele sendo citado ali. Então, como que as pessoas veem com tamanha certeza a queda original de Satanás em Isaías 14 e em Ezequiel 28? Quando que tudo deve ter começado? E se você me permite o trocadilho, a origem disso possivelmente se deu com Orígenes, né? A origem com Orígenes. Então, Orígenes, ao que tudo indica, foi o primeiro pai da igreja, entre aqueles indivíduos que sucedem os apóstolos, no contexto do 2º e 3º séculos da nossa era. Orígenes, que pertencia à escola alegórica de interpretação das Escrituras, parece-nos que é o primeiro a ligar, a vincular Isaías 14, Ezequiel 28 e Lucas 10 no texto rapidamente citado por você. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, Orígenes mistura esses três textos e vê... ao misturá-los de uma forma geral, ele entende que esses textos descrevem Isaías 14, Ezequiel 28 e o texto de Lucas 10, a queda original de Satanás, o que nenhum desses textos menciona. Mas ele mistura elementos históricos com elementos alegóricos, visto que ele era oriundo dessa escola de interpretação, e a ideia, portanto, de que a queda de Satanás está em Isaías 14, Ezequiel 28, ela se populariza ao longo da história do cristianismo. Ela é defendida depois com maiores e menores nuances, não em todos esses textos, mas de alguma forma é defendida. Você tem Agostinho, você tem Tertuliano, você tem Orígenes, você tem Cirilo de Jerusalém, e aí você tem outros estudiosos. Aí você tem Hipólito de Roma, que vai dizer que o rei de Tiro, em Ezequiel 28, é o anticristo. Então você tem os elementos que são popularizados. Isto chega até os nossos dias como uma verdade sacrossanta que você não pode mexer. A tal ponto que, se você não disser que Isaías 14, Ezequiel 28, refere-se ou só ou também à queda de Satanás, você é um herege. Então as coisas se desvirtuaram de tal forma que é um absurdo. Mas, pastor, são textos extremamente, primeiro, convenientes para explicar
a origem desse fedido. Segundo, é difícil enxergar uma figura humana, embora os dois textos se refiram a reis, né? Perfeito. O rei de Tiro e o outro... Rei da Babilônia. Como personagem daquele texto, querubim ungido e tal, tu te afogueavas, no Éden estavas. Pastor. Olhando assim, numa primeira leitura, e talvez uma leitura mais superficial, e me permito usar essa expressão, por falta de outra melhor nesse momento, uma leitura contaminada por todas essas interpretações. Não, contaminada está, né? Claro. Todas elas e estão. eu digo, e com todo respeito aos irmãos que creem nisso. Não, né? Eu não vejo qual como leitura heresia. da Bíblia que não está contaminada? Todos nós temos os nossos pressupostos, como eu digo, com muita frequência para os meus alunos. Enfim, isso me lembrou até de outra coisa, que ontem eu assisti uma entrevista de um candidato, ele falou, eu não tenho nenhuma ideologia. Eu falei, como assim? Não tem. Não tem. Um candidato ao governo de São Paulo, mas não vem ao caso aqui entrar nessas questões políticas. Mas, enfim, quando a gente fala do querubim, vamos lá, Ezequiel 28, né? Vamos lá. O texto bíblico de Ezequiel 28, Weber, ele trata... aparece duas expressões ali hebraicas. Melech Tzor, que é rei de Tiro, e Nagid Tzor, que quer dizer príncipe de Tiro. Que alguns estudiosos, a meu ver, incorretamente entendem que são duas referências. O rei de Tiro seria o homem, o príncipe de Tiro seria Satanás. E são termos intercambiáveis no contexto. Então, como aparece comprovadamente em tantos outros textos da Bíblia. Então, infelizmente, é um argumento assim que ele não goza, não desfruta de uma corroboração bíblica. A referência ao querubim, ela é interessante porque nós temos o seguinte, à medida em que nós lemos, estudamos, a pessoa pode depois pesquisar isso na internet, no contexto do Antigo Oriente Médio, na Síria, na Babilônia, os povos, sobretudo pagãos, não no contexto israelita, né? Mas você tinha na entrada de palácios, você tinha aquelas figuras híbridas, né? Espécies de esfinges com cabeça de um homem, você vai lembrar de Sargão, de vários outros, né? Cabeça de um homem, um corpo de um leão ou leopardo, que tem a ver até com a simbologia ali de Daniel, né? E com asas de uma águia. Esses seres híbridos mitológicos, eles funcionam como guardiães ou querubins que protegiam, em tese, as entradas das cidades, dentro do imaginário de fé daquelas pessoas. Então, há um tom profundamente irônico em Ezequiel 28. Quando você foi criado, você era um querubim protetor, quer dizer, você deveria proteger Tiro. Mas ao se corromper com as suas negociações, sobretudo marítimas, estou citando o contexto de Ezequiel capítulos 26, 27, 28, é o contexto dos livros, não é 28, o capítulo 28 de Ezequiel isolado. Então, nesse contexto é que a referência irônica, sarcástica, né? Tu eras o querubim ungido para proteger, mas você, em vez de proteger o seu povo, o rei de Tiro, o príncipe de Tiro, em vez de protegê-los contra a ira de Deus que viria sobre eles depois ali em termos de juízo, ele acaba se corrompendo. Então, esse é o contexto de querubim, a figura do rei como se fosse esse ser híbrido à entrada de palácios que protegia, portanto, ou deveria proteger a população, mas o que ele fez foi tudo menos protegê-la. Esse é um primeiro ponto. A ideia de que toda a pedra preciosa era a sua cobertura. Então, as pessoas, eu não sei o que acontece no nosso imaginário evangelical, tem pessoas que falam de um Éden mineral, um Éden celestial, um Éden... isso ocorre em certos contextos populares, pentecostais e neopentecostais, sem generalizações, mas ocorre com uma grande frequência, né? Mas a referência a toda a pedra preciosa era a sua vestimenta e tal. Os reis antigamente, para mostrarem, para exibirem o seu poder e assim por diante, por exemplo, eles pegavam ali as suas roupas ou mantos que eram bem revestidos ali, engastados com pedras preciosas. Pedras estas que eram frutos do comércio de Tiro com outras nações, que você vê em Ezequiel 27. Crisólito, jaspe, então todo o contexto, olha só, uma leitura simples do texto, um pouco mais
detida, atenta, mostrará que as pedras eram frutos da negociação de Tiro. Tiro era conhecida, entre outras coisas, por negociar pedras preciosas, as quais, por exemplo, engastavam ali as vestes reais. Essa é a referência ali. É a pompa toda do rei de Tiro. É isso, né? E o reino dos mortos? Não entendi. O reino dos mortos. O reino dos mortos... Eu não sei se é Ezequiel ou Isaías fala... Isaías 14. Segue. Não, mas pode, por favor, me cortar, né? Eu sou suspeito porque eu estou trabalhando numa nova edição que sairá da NVI há quase 3 anos, né? E, curiosamente, eu fiquei encarregado de trabalhar o termo Sheol, que refere-se ao mundo dos mortos em todo o Antigo Testamento, né? Então, curiosamente, a sua pergunta, dentre eles eu trabalhei o texto de Isaías. Então, a referência ali, ela também envolve elementos hiperbólicos e figuras de linguagem. O que ocorre? Quando o rei da Babilônia, Melech Bavel, o rei da Babilônia, ele morre, a descrição dele é a descrição da sua morte, quando ele vai para o Sheol, o mundo dos mortos, ou lugar para onde as almas das pessoas vão no contexto do Antigo Testamento, é descrito como se houvesse toda uma comitiva esperando ele, o contexto de Isaías 14, perfeito? Exatamente. Né? Aquele que atormentava as nações, ele chegou. Então, essa é a descrição. O rei da Babilônia, que tanto oprimia todos os povos pelo seu poder, a Babilônia foi um dos grandes impérios no contexto antigo. Cabeça de ouro. Perfeito, exatamente. Que, inclusive, irá depois levar, na época de Abacuque e de outros, né, de Daniel e tudo, os judeus em 4 levas ali para a Babilônia. Então, Nabopolassar, Nabucodonosor. Então, esse é o contexto ali que nós temos, né, de forma geral. Então, este rei opressor da Babilônia, Isaías 14, quando ele morre, ou há essa descrição da sua morte, ela está repleta de figuras de linguagem. Os reis e povos dominados por ele estão no Sheol, no mundo dos mortos, para onde ele também vai, e lá eles estão felizes, porque aquele que tanto os oprimia agora vai ser oprimido também, não vai poder fazer mais nada. Daí a ideia muito mal e pessimamente compreendida de Isaías 14, 12 em diante. Ó, como caíste, né? Não é isso que o texto vai dizer lá? Filho da alva, é tu que debilitavas as nações, não é o diabo, por mais que o diabo debilite as nações, é verdade, mas a descrição no contexto é do rei da Babilônia. Então, aquele que dizia que subiria acima das mais altas nuvens, um arroubo megalomaníaco, buscando a sua autodivinização, como muitos reis pagãos buscavam, se viam como deuses ou semideuses ou filhos dos deuses, esta é a descrição e o contexto de Isaías 14 e também guardadas as devidas proporções de Ezequiel 28. Então, quanto mais ele subia na sua arrogância, almejando uma autodivinização, algo que ele não era, tudo ele era menos ser Deus, evidentemente, então a queda dele seria tão grande quanto. E lá no Sheol, onde ele receberia a retribuição por todos os crimes de opressão praticados contra os povos. Não tem referência nenhuma a Satanás aí. Então, nem Isaías 14, nem Ezequiel 28 podem ser usados, como muitos de nós, inclusive eu, fazemos, como uma explicação da origem do diabo. Não pode. Com segurança, não. Com segurança, aí você usou a palavra muito boa, Heber. Você foi perspicaz, né? Você foi cirúrgico. Eu não vejo como uma heresia. A pessoa, olha, então Isaías 14, Ezequiel 28, eles têm um sentido, por exemplo, de duplo referencial na hermenêutica. Então, eles se referem num primeiro plano, como comumente é ensinado, não por todos, mas por muitos, ao rei da Babilônia, Isaías 14, e ao rei e príncipe de Tiro, Ezequiel 28, mas num segundo plano também a Satanás. Eu não me oponho a essa leitura, eu não a vejo como herética, né? Muitos pais da igreja ensinaram, e não é porque eles ensinaram que ela é verdadeira, que fique claro, importante é a Bíblia, mas por não ver isso, eu, por exemplo, não ver isso, depois de ter estudado mais profundamente esses textos, é que eu acho, na minha perspectiva, que é um equívoco interpretativo. É um erro metodológico hermenêutico aplicado ao texto. Ele é mais fruto de interpretação da tradição da igreja do que fruto de uma exegese que lida com os termos hebraicos, com a gramática e com o contexto histórico das passagens. Vamos lá.
Tem várias observações aqui. O João Roberto... Não. O Mário Filho, ele diz o seguinte: o que sabemos de Satanás, o livro de Jó relata muito bem. Verdade? O que sabemos de Satanás no livro de Jó? Só que ele veio junto com os filhos de Deus. É verdade. Então, você colocou de novo uma questão interessante, que é polêmica em Jó, né? Porque em Jó capítulo 1, versículo 6, o texto vai dizer que no dia em que os filhos de Deus vieram a se apresentar diante do Senhor, veio também entre eles Satanás. Ali aparece a expressão hebraica ha-Satã. Então, esse texto não é tão fácil assim, não. Ele é um texto problemático, né? Porque se fosse, alguns estudiosos entendem que se fosse uma referência ao próprio Satanás, eu entendo que é, tá? Mas estou citando outros estudiosos. Se fosse, o termo não deveria ser antecedido pelo artigo definido, porque aparece ha-Satã. Satã, que é Satanás, ou adversário, não necessariamente Satanás, só que o artigo ha é o adversário, o inimigo. Né? Muitos entenderão, Heber, que esse indivíduo ele seria resultante da perspectiva dualista persa, a qual nós nos referimos agora há pouco, né? A partir da teologia desenvolvida, por exemplo, por Zaratustra ou Zoroastro. Então, por exemplo, esse inimigo de Jó, alguns entendem, de novo, não sou eu que entendo, ele seria, por exemplo, uma espécie de olheiro do rei. Seria alguém infiltrado no meio ali da multidão para saber se havia algum motim, algum complô contra o rei. Então ele vai e denunciava para o rei: olha, rei, tá vendo? Naquela cidade, naquela vila, existem algumas pessoas tramando contra o senhor. Então esse elemento supostamente histórico teria provido pano de fundo literário e conceitual para a literatura de Jó. Eu não tenho certeza disso, eu discordo dessa perspectiva, né? Agora, você observou bem. O que eu posso dizer a partir dos dados de Jó? Que Satanás, das duas uma, ou ele é um intruso na reunião de Deus com os filhos de Deus, eu rejeito essa leitura, ou ele é um dos filhos de Deus. Eu concordo com essa leitura. Agora, filhos de Deus, entenda-se, né? Filhos de Deus porque ele foi criado originalmente como um anjo bom, mas por mau uso da sua liberdade, conforme eu disse agora há pouco, pelo menos eu assim depreendo, é que ele se torna esse anjo mau ou Satanás. Mas ele originalmente, como anjo bom, foi criado por Deus. Enquanto criação neste sentido, é que é possivelmente citado como um dos filhos de Deus em Jó 1:6. Então, até aí dá para a gente ir. O que mais sabemos sobre Satanás em Jó? Tem outras coisas curiosas, né? Que envolve o poder que Deus delega a Satanás para mexer, por exemplo, nos raios. Quando é dito, fogo de Deus vem e queima as ovelhas, 7.000 ovelhas de Jó, que ele inclusive usava para o sacrifício, para que houvesse ali perdão para os seus filhos. Isso é muito interessante. Satanás vai queimar as ovelhas, usadas então no sacrifício. Sem as ovelhas não tem sacrifício. Olha que coisa interessante. Ele as queima, porque o texto bíblico diz que fogo de Deus caiu do céu. A expressão fogo de Deus em hebraico, Esh Elohim. Muitos entendem que é uma referência ao raio. O que isso quer dizer? Que Deus permitiu que Satanás tivesse poder sobre o raio. Depois, um grande vento vem, se abate sobre a casa e mata os 7 filhos e 3 filhas. Quem fez isso? Satanás, sob a permissão de Deus, tem poder sobre os ventos. E também sabeus e caldeus, 2 grupos de indivíduos daquele contexto, de alguma forma são influenciados pelo diabo, por Satanás, e matam parte dos empregados e destroem parte dos bens dos animais de Jó. Então, quem estava por trás disso tudo? Daí a seriedade com a qual devemos tratar o tema diabo e demônios. Quem estava por trás disso tudo era o diabo, evidentemente, sob a permissão e autorização de Deus, porque ele não é um ser autônomo e independente. Tudo que ele faz sob a autorização e permissão expressas de Yahvé no Antigo Testamento de Deus. O Roberto Cláudio faz uma pergunta bem interessante, que é uma dúvida que eu tenho. Pega leve, hein, Roberto? Pega leve. A paz. Satanás e os anjos caídos tinham livre-arbítrio? Já que no céu não tem inveja, não tem orgulho, por que Satanás e os anjos caídos pecaram? Ai, vamos lá. Essa pergunta, vamos lá.
a minha perspectiva, lembrando que esse assunto não está claro na Bíblia. Pelo menos não está claro para mim. Outros dirão, não, para mim está muito óbvio isso. Para mim, da minha perspectiva, não está claro, tá? Então, a minha leitura, Heber, eu defendo aquilo que é chamado de perspectiva tomista, de Tomás de Aquino, importante teólogo do contexto quase do final da Idade Média, o contexto do 12º século, por ali agora. Então, Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte, e isso eu vou dar respostas possíveis a várias outras leituras, porque eu creio nisso que ele ensinou, né? Então, os anjos, eles tinham livre-arbítrio ou liberdade no sentido em que foram originalmente criados. Só que a liberdade dos anjos, ela, diferentemente do que ocorre conosco, ela envolve apenas um ato. Eu vou explicar isso com mais detalhes. Então, por exemplo, o irmão e eu e todos os queridos telespectadores, vamos supor que nós vivamos mais ou menos a longevidade bíblica, 70, 80 anos, tal, obviamente depois da queda e tudo. Então, todo o tempo que nós temos para rever a nossa conduta, para nos arrepender dos nossos pecados, qual é? É todo esse período da nossa longevidade. Seja 50 anos, 60, 70, 80, 85, 90, 94, não importa. O período de vida nosso é o período que nós temos para nos arrepender e tudo. Para os anjos, dirá Tomás de Aquino, como eles têm algo que se chama beatificação, isto é, eles têm um grau de compreensão e de iluminação de quem é Deus, por serem seres espirituais e estarem mais próximos da divindade do que nós, eles têm um grau de iluminação, de visão da divindade, que faz com que um ato apenas que eles tomem, para o bem e para o mal, Deus cele este ato para sempre. Resumindo a pergunta do nosso querido irmão. Então, os anjos, no caso Satanás, antes de ser Satanás, os demônios, tinham liberdade para fazer ali o que, entre aspas, né, Deus lhe permitisse, inclusive para fazer o mal, se ensoberbecer, se orgulhar e terem a queda. A partir desse momento da queda, eles não têm mais a liberdade de agir, porque aquilo que seria os nossos 60, 70, 80 anos é um ato apenas para os anjos em razão do alto grau de beatificação e de visão divina que eles têm e que nós não temos. Então, os anjos têm um grau de conhecimento de Deus que nós não temos. Então, na perspectiva especulativa, filosófico-teológica de Tomás de Aquino, essa é a questão. Então, por exemplo, na eternidade por vir, nós, seres humanos, entendemos que seremos, neste sentido, razoavelmente, guardadas as devidas proporções, semelhantes a seres angelicais depois desse contexto. Então, lá não haverá mais possibilidade da queda, senão nós vamos ter aquele, né, o mito do eterno retorno, como muitas religiões pagãs têm, e a Bíblia não adere ao mito do eterno retorno. A perspectiva cronológica da Bíblia é linear. Ela teve um início. Estamos num desenvolvimento. Ela terá um fim. Não vai voltar tudo de novo. João diz, vi novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça, o mar já não existe, as primeiras coisas são passadas, ou seja, a história da perspectiva bíblica judaico-cristã caminha para um fim, diferentemente do mito do eterno retorno. Então, isso não haverá mais adiante, digamos, em termos gerais. O Joab Soares faz uma provocaçãozinha, né? Muitos reformados aprendendo com o arminiano. Eu diria, muitos irmãos aprendendo com o irmão. Né? Mas aí nós aprendemos uns com os outros, né? Nós aprendemos com os outros. O pastor Cosme faz uma pergunta que você já respondeu. Por que, então, a palavra querubim ungido da guarda? Perfeito. Já explicou. Perfeito. Né? O João Roberto pergunta uma coisa meio esquisita. O exorcismo católico é válido? Se com válido ele quer dizer se funciona... Bom, eu não sou do meio católico, né? Embora tenha lido e estudado bastante também para escrever o meu livro. Eu diria que Deus é tão gracioso, Heber, que ele pode se valer de características ritualísticas dos nossos amigos católicos e
todo sábio, soberano e poderoso que é, ele pode sim libertar pessoas por meio de contextos exorcísticos. Apesar de, no contexto católico, evidentemente, como sabemos e cremos enquanto cristãos evangélicos, ter aí uma série de ensinos, doutrinas e teologias contrárias às Escrituras. Mas como Deus é gracioso e ele tem os seus desígnios, sabe como fazer ou não na história, por que ele não pode libertar pessoas nesse contexto? Né? Então, eu creio que isso seja possível, sim, sem dúvida. Bom, você não acredita que os demônios sejam espíritos humanos, né? De forma alguma. Tá. Essa visão de Flávio Joséfo, não acredito. Não acredito. Agora, no caso lá de Gerasa, que você mencionou... Ok. Né? Por que eles pediram para não ir para o abismo e acabaram indo para o abismo? Eles mataram os porcos, foram para onde? É interessante. É que abismo ali, na verdade, eles caem no mar, né? Eles caem no mar, ali no contexto de Marcos 5, Mateus 8 e Lucas 8, né? A expressão grega thalassa, que é mar. Abismo na Bíblia tem algumas conotações interessantes. No contexto veterotestamentário, a palavra hebraica para abismo, tehom, parece se referir às profundezas do oceano. Aquele abismo bem aquoso, aquelas partes bem mais longínquas do oceano, aquelas profundezas, né? Tanto é que algumas traduções traduzem, a meu ver, corretamente como profundezas, né? Ok. Só que num contexto que envolve um desenvolvimento do conceito de abismo, ele é associado também a um lugar, sobretudo escatológico, onde, por exemplo, os demônios serão aprisionados. Daí o porquê, por exemplo, desta fala dos demônios. Então, eles sabem que irão para um contexto onde serão aprisionados, serão julgados, condenados e tudo, eles têm ciência disso, mas... Curiosamente, eles articulam com Jesus dizendo, ainda não é o nosso tempo. Eles sabem que há um tempo determinado para isso por Deus. Mas eles dizem, como ainda não é o nosso tempo, então, ok, nós vamos deixar de atormentar a vida desse endemoniado, gadareno, gerazeno, gergeseno ou gergisteno, existem várias variantes textuais para o nome dele, mas nos permite que ocupemos outros corpos. Então, curiosamente, são estes os corpos dos porcos. Então, esse ponto ele é muito interessante e Jesus permite. Mas esse texto de Marcos 5, Mateus 8 e Lucas 8, que falam do endemoniado gerazeno, nos mostram algumas coisas interessantes, nos dão pistas interessantes sobre quem são os demônios, o que se aplica a Satanás, evidentemente, que é o maioral, digamos, dos demônios. Primeiro, os demônios são seres espirituais, não são providos de um corpo físico como o nosso. Então, primeiro, são seres espirituais. Segundo, são seres pessoais. O que nos caracteriza como pessoas, por exemplo, alguém como uma pessoa? Intelecto, emoções e vontade. Os três são vistos no texto do endemoniado gerazeno. Ele conversa com Jesus, portanto tem intelecto, emoções, porque fica com medo de ir para lá, e tem a vontade. Olha, então nos permita que a gente vá para os porcos e não para o lugar que é só futuro. Então, são seres pessoais, não são forças impessoais. Além disso, são maus. Lembra o que eu disse agora há pouco? O que caracteriza, o que distingue um anjo bom de um demônio é o caráter. Então, demônios são anjos maus, caídos, maus. E, por fim, são seres poderosos. Eles têm poder de atormentar a vida de um homem, muitos e muitos demônios, a vida de um único homem, e têm, ao mesmo tempo, a capacidade, sob a permissão divina, no caso de Jesus, como claramente diz o texto, de, por exemplo, entrar em porcos e acabar com toda uma manada. Curiosamente, viu, Weber, só um detalhezinho nesse texto, quando Jesus pergunta o nome lá, qual o seu nome, esse texto é curioso, porque Jesus pode estar perguntando o nome para o homem, não para os demônios. Como quem diz, me fale o seu nome para ver se ele já havia retomado em sã consciência, mas quem toma a frente são os demônios. Então, existem duas interpretações ali, né? Qual é o seu nome? Ele está perguntando para o demônio ou ele está perguntando para o homem? Seja qual for a razão ali, o contexto, os demônios dizem, legião. A sutileza, a mudança do singular e do plural é muito interessante. Legião é o meu nome, singular, porque somos muitos, plural. E sabe qual era, curiosamente,
um dos símbolos da Legio Décima Fretensis, a 10ª legião romana, estacionada naquela região à época, era o javali, o porco selvagem. Os demônios pedem para entrar ali, a legião de demônios pedem para entrar em porcos. E os porcos, o javali, eram representações da legião romana estacionada na Judéia no 1º século da nossa era. Então o diabo é irônico? Pois é, possivelmente. Agora, tem um texto que me incomoda muito. Ou Marcos é irônico, né? Hã? Ou Marcos é irônico na descrição do texto. Tem um texto que me incomoda muito em 1 Tessalonicenses. Tá. Quando o apóstolo Paulo fala que o diabo impedia o Paulo de visitar a igreja. O demônio tem poder de fazer isso? Sob a permissão divina, sim. Salvo engano, é 1 Tessalonicenses 2:8. Isso mesmo. Não é isso? Salvo engano? 2:8 ou 2:18, é por aí. Por aí. Então, eu tentei ir ter convosco uma vez ou outra, mas Satanás nolo impediu. É isso. Então, é o mesmo caso de Jó. Onde já se viu Satanás, ele influenciar sabeus e caldeus para prejudicarem Jó. Fazer com que um raio venha e mate as ovelhas de Jó. Fazer com que o vento venha e mate os 7 filhos e 3 filhas de Jó. Deus permite que Satanás crie uma doença em Jó. Coloca uma doença nele. É interessante que Deus, no capítulo 1 de Jó, Deus diz, tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, só não toque nele. No segundo momento, Deus fala, a vida dele está nas suas mãos, mas poupa a vida. Agora você já pode tocar na vida dele, mas não tira. Toque, mas não tire. Então, como eu interpretaria, à luz disso tudo, desse precedente veterotestamentário, Tessalonicenses, Deus permitiu, por razões que lhe cabem, ele é todo sábio, ele é todo justo, ele é perfeito nos seus caminhos, ele permitiu que Satanás criasse obstáculos ao encontro de Paulo com os crentes tessalonicenses. Porque é interessante, porque quando a gente lê Atos, não vê isso. E quando vê, é o Espírito Santo que impede. É verdade. Né? Na Bitínia. Na Bitínia. É verdade, é verdade. E aí ele sonha com o varão perfeito. Macedônio, atravessa, nos ajude aqui. Então, a gente viu, mas é o Espírito Santo ou é o diabo? Então, o diabo o Lutero falava, né, que o diabo era instrumento de Deus? Sim. Nesse sentido, sim. Né? Nesse sentido, o diabo e os demônios são seres que agem sob a permissão e autorização divinas. Então, isso é um ponto, Weber, que deveria trazer paz ao nosso coração. Então. Né? Porque se Satanás toca na vida de Jó, ou ele impede o encontro de Paulo com os crentes tessalonicenses, poxa, ele o impediu, claro que Paulo vai dizer isso. Nós não temos essa noção. Curiosamente, nós corremos o risco de sempre demonizar tudo. E, irmãos, eu não compareci à reunião e tudo, porque o diabo não deixou, o demônio, isso é muito frequente, né? Mas Paulo teve esse discernimento. Se Deus não nos der discernimento, nós nem sempre saberemos. Porque uma situação boa, por exemplo, foi impedida. Será que foi Deus que impediu diretamente? Será que foi Deus sob a permissão do diabo? Será que foi o ímpio mesmo que agiu? Uma coisa é certa, nós cristãos protestantes evangélicos não cremos em sorte, azar ou acaso. Nós cremos num negócio que se chama providência. E Deus, por meio da sua providência, ele sustenta, ele supervisiona, ele mantém e ele dirige todas as coisas para os seus propósitos teleológicos, para a consumação escatológica e futura. Não há sorte, azar ou algo do gênero. O acaso, né, como diz uma banda, né, o acaso irá nos proteger enquanto andarmos distraídos. Não é o acaso quem nos protege. O nome do nosso acaso é Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Bom, a gente vai para o intervalo. Na volta vamos ver as fotografias dos nossos telespectadores. E deixa eu te falar um pouquinho da AGRADE, a Academia Teológica da Graça de Deus, reformulou todos os seus cursos, está reformulando, cursos novos virão aí, principalmente na plataforma EAD, que é o ensino à distância. Anota o telefone durante a semana, no horário comercial, você liga e se informa. 0 Operadora 11 3115 0819, 3115 0819. Tem uma infinidade de cursos na grade, inclusive presenciais em alguns lugares. Entra no site agrade.com.br e aproveita para visitar também o site da nossa emissora, rittv.com.br, tá bom? RIT com o T de RIT e TV com o T de TV.com.br.
Por lá você pode nos criticar ou mandar sugestões. A gente volta já. Então, bom, estamos aqui no Vejam Só Entrevista falando com o pastor Carlos Augusto Vailate, mas rapidinho quero mostrar as fotografias que nos foram enviadas. Faça a sua também para você concorrer aos presentes. O presente dessa vez é a Bíblia King James atualizada do pastor Paião, né, o editor. E a gente vai sortear aqui entre quem está mandando foto ou sugestão de tema, tá bom? A Milka da Silva Sena mora no bairro Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Olha só essa jovem aí que assiste ao Vejam Só. Muito obrigado, viu, Milka? Deus te abençoe bastante. A Nilza Chanel, de São Vicente, né, uma das praias mais antigas do Brasil, como cidade, né? Ô, Nilza, grande abraço para você. E em Feira de Santana, na Bahia, o Noel Cerqueira, nosso telespectador lá. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, viu, Noel? Grande abraço. Faça como eles, tira a foto durante a exibição do programa e manda para nós aí, tá bem? Bom, nós estamos conversando com o autor desse livro, Manual de Demonologia, que é o famosíssimo pastor Carlos Augusto Vailate, já doutor pela Universidade de São Paulo, né? Maravilha. E ele está falando sobre a origem do diabo, né? O Evaldo mandou a seguinte pergunta, pastor. Os anjos são sempre mencionados nas Escrituras como varões vestidos de branco, né? Ou nem sempre vestidos de branco. Masculinas. Mas versões masculinas. E Zacarias fala de mulheres com asas. Elas são anjas? Essa é uma questão muito interessante. O texto de Zacarias, no capítulo 5, fala sobre duas mulheres que trazem um efa, que é uma medida, e tem ali asas, dependendo da maneira que você compreender ali o termo hebraico, asas como que de cegonha. E essa efa envolve a impiedade que está sendo ali transportada para um contexto, para as regiões da Babilônia. Então, é aquela coisa, nós não temos como aquilatar e compreender com detalhes essas figuras que têm traços femininos, né? Mas, de fato, nos parecem anjos, mas com feições femininas. É o único texto de toda a Bíblia que nós temos, né? Eu não sei se a palavra anjas seria mais apropriada, mas se de fato eram, né? Lembrando que Zacarias é um texto que é repleto de visões. Então, essa perspectiva visionária presente em Zacarias pode, de fato, apontar para anjos que, apesar de serem assexuados, todavia, trazem feições ali que remetem à figura de mulheres. Deus usou isso como uma referência à impiedade que é trazida ali no pote de um efa dentro da visão de Zacarias. Perfeito, é um texto enigmático da Bíblia, né? Agora, a pergunta talvez mais... Porque vem de Apocalipse, capítulo 12, que tem a batalha no céu, Miguel e seus anjos, Satanás e seus anjos. O que é aquilo lá, pastor? Então, esse texto, ele é interessante também, é muito interessante porque... Foi o Rodrigo que mandou a pergunta, eu já tinha anotado para eu fazer, mas deixa Rodrigo, eu legal, registrar. Rodrigo. Foi o Rodrigo. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Então, esse texto, obviamente, a sua interpretação dependerá do pressuposto metodológico que empregarmos para ler Apocalipse. Então, se nós usarmos uma perspectiva preterista, historicista, idealista ou escatológica em si, nós poderemos ter algumas vertentes, algumas nuances interpretativas. Então, como há uma referência nos primeiros versículos de Apocalipse 12, que fala sobre a mulher que pega o seu filho, né, ali leva para o deserto, muitos vão entender que é uma referência a Maria, ao contexto com Jesus e tudo assim por diante, num contexto histórico ou pretérito, então é um evento que já ocorreu, por exemplo. Mas a grande pergunta nisso tudo é a figura ali
de Satanás, chamado ali também de dragão, né, antiga serpente, e Miguel e os seus anjos. Nesse texto, Heber, perceba, e também Rodrigo e os demais telespectadores, que o dragão já aparece como tal. Lembra a minha fala anterior? Não aparece em Apocalipse 12 o contexto onde você tem um anjo bom que se transforma num anjo mau. Ele já é o dragão ali. O que me faz presumir que a queda já havia ocorrido. Em que momento? Eu não sei quando. Então, essa me parece ser em Apocalipse 12 uma batalha travada entre Satanás, a antiga serpente, ou o diabo, e Miguel e seus anjos, os anjos de cada um deles, num contexto posterior à queda, porque eu não tenho de novo aquela foto, me permita usar essa expressão, do antes e depois. Como eu disse no primeiro bloco, no primeiro momento que nós falamos, o lugar talvez mais claro da Bíblia sobre isso é 1 Timóteo 3,6, a condenação do diabo que envolveria em tese a soberba ou o orgulho. Eu não tenho isso em Apocalipse 12, porque em Apocalipse 12, o diabo ali, aquele anjo bom que se transforma num anjo mau, ele já é um anjo mau, ele já caiu, e ele arrasta outros as estrelas, a figura das estrelas, como, por exemplo, outros anjos, a linguagem simbólica para anjos. Mas isto, a partir dessa perspectiva, ele já é caído. Então, o máximo que nós teríamos, talvez, seria uma segunda queda, que envolve aquela teoria que eu citei no início, envolvendo Gênesis 6. Então, a primeira queda angelical seria do próprio Satanás, o sujeito que a tradição cristã chama de Lúcifer, e depois é chamado de Satanás após a queda, e uma segunda queda, em que tempo, em que contexto nós não sabemos, envolve a queda destes outros anjos representados simbolicamente por meio das estrelas no contexto de Apocalipse 12. Mas a queda de Satanás, de novo, percebamos, ele já é descrito como caído. Então, ele já é o dragão. Então, quando que ele caiu? Apocalipse 12 não descreve. Mas quando ele aparece em Jó, ele já é caído. Perfeito. Então, ele pode ter ido lá para o céu, sei lá fazer o quê, né? E aí ele foi expulso definitivamente por Miguel, Sim. Né? Que lutou contra os demônios. Sim. Pode ser isso? Qual que é a tua perspectiva escatológica? A minha teoria sobre onde ou mais ou menos quando se deu a queda de Satanás. Então, primeiro de tudo, eu presumo que Deus criou Satanás não como Satanás, ele foi criado como um anjo bom, porque Deus não criaria o Satanás como tal. Então eu creio que Deus cria tudo que ele cria é bom, mas tanto Satanás quanto os demônios, por N razões, como nós citamos, certamente envolvendo o mau uso da sua liberdade, se transformam ou se tornam em Satanás. Quando isto, no caso de Satanás e dos anjos demônios, quando isso deve ter se dado? Entre o final de Gênesis capítulo 1, versículo 31, até o início do capítulo 2, por quê? Deus viu tudo quanto ele criara e tudo era Tov Meod, era muito bom. Então, até aquele momento, eu pressuponho que a queda não teria ocorrido. Mas em Gênesis 3, como você muito bem observou, a partir das lentes de João, e não da própria lente de Gênesis, Satanás já é visto ali. Então, se ele já é visto ali, ele caiu em algum momento entre Gênesis, final do capítulo 1 e 2, até o capítulo 3, porque a serpente aparece ali. Essa é a minha compreensão da queda. Eu tenho que presumir que houve a queda, porque Deus cria todos os seres bons, incluindo anjos. Ele não os cria como demônios, de modo que a queda é uma necessidade que deve ser inferida na Bíblia, apesar desses elementos misteriosos e dessas lacunas. Então, eu responderia desse jeito. E Apocalipse 12, na sua perspectiva, é o quê? A Apocalipse 12, ele parece envolver algo ainda futuro. Uma briga que haverá uma luta, um combate entre Satanás e demônios num contexto ainda escatológico e futuro dessa perspectiva. Você é dispensacionalista? Eu tenho uma certa simpatia com o dispensacionalismo, mas não rígido, né? Porque você tem um dispensacionalismo clássico, que vai fazer uma distinção muito abrupta entre Israel e a igreja. Só estou comentando o irmão com certeza sabe, mas para inteirar os nossos telespectadores, né? E você tem o dispensacionalismo revisado, progressivo, né? Eu diria que esses outros dois, como eles se tornam menos rígida
Essa distinção ferrenha que o dispensacionalismo clássico traz entre Israel e a igreja, essas perspectivas me são mais amistosas, eu sou mais simpático às mesmas. Tá, muito bem. Que pena que o nosso tempo acabou, já faz tempo, já estourei o tempo aqui. Muito obrigado e esperamos vê-lo outras vezes, né? Inclusive lá no meu podcast, no Se Não Vejamos. Vamos marcar um dia, vou lá com o maior prazer, viu, Weber? Pelo YouTube, né? O Se Não Vejamos, você pode assistir pelo YouTube. Perfeito. Obrigado pelo convite, obrigado a Rit, ao Vejam Só. E conforme nós conversamos em bastidores, havendo tempo, eu quero participar com a maior alegria, com o maior prazer, todo o carinho que eu tenho para com o irmão, para com a sua vida, a sua família, o seu ministério. Será uma grande alegria. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bom. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Em sua opinião, os textos de Isaías 14 e Ezequiel 28 se referem à queda que dá origem a Satanás? Eu não li os comentários, mas eles estão trabalhando essa questão. 72% disseram que sim e 28% disseram que não. Eu não fui convincente, portanto. Não, é que esses comentários foram votados antes da exibição do programa. Entendi. Então, quem sabe isso possa mudar eles ainda. Eles são provisórios. Perfeito. Né? Eu não li os comentários para dar tempo aí do professor falar mais. Né? Eu tenho certeza que você vai entender isso. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, um ótimo santo. E a gente se vê no próximo Vejam Só Entrevista.